como que alguém consegue sair de um corpo desse jeito, né, há poucos anos atrás, para um corpo dessa forma mais recentemente? Que tipo de dieta e que tipo de exercício é capaz de gerar uma transformação dessas? Veja, eu já estudo ciência da nutrição internacionalmente há mais de 15 anos e já ajudei literalmente mais de 100 mil pessoas a emagrecerem de forma 100% natural. E hoje eu vou dar a minha opinião sobre o caso aqui da Virgínia Fonseca. Então nós vamos falar de dieta, vamos falar de exercício, vamos falar de um risco seríssimo aqui que você precisa saber, precisa ficar ciente e também saber do que parece ter de estranho nessa história toda. E claro, no final, saber se é ou não possível para você também conquistar uma forma desse jeito, ok? Combinado? Se você é novo aqui, meu nome é Rodrigo Polesso, eu sou pesquisador independente de ciência da nutrição, autor best-seller, e eu estou aqui para te mostrar a real sobre emagrecimento baseado em boa ciência, bom senso e sempre sem balelas. Então vamos lá, muito importante. Eu não conheço a Virgínia Fonseca e eu não estou aqui para julgar as suas decisões. Afinal, todos nós temos o direito de tomar as decisões que nós queremos, de ir em busca da nossa saúde, da boa forma que nós julgamos ser melhor pra gente e nós não precisamos dar satisfação a ninguém sobre isso. Dito isso, eu vou dar sim a minha opinião pessoal aqui sobre o que eu acho que está acontecendo no caso dela, para que você tenha ciência e também um pouco de mais informação quando você for, talvez, escolher os próprios caminhos aí para ir em direção ao que você considera ser sua melhor forma e sua melhor saúde. Então vamos lá, veja o seguinte, tem uma coisa boa e uma coisa ruim em relação a pessoas famosas compartilharem publicamente as suas transformações, não é verdade? A coisa boa é que isso inspira também mudanças em outras pessoas. E a coisa ruim é que isso inspira mudanças em outras pessoas. O problema que acontece, né, quando tais transformações são basicamente inatingíveis por 99,9% da população de forma natural. Porque nesses casos, na verdade, cria-se meio que um objetivo irreal e de fato inatingível na cabeça de muita gente. E isso pode acabar criando aí problemas fisiológicos, né, metabólicos, hormonais e psicológicos também em todo tipo de pessoa, principalmente em pessoas mais influenciáveis, como adolescentes e pessoas mais jovens. E é mais isso que me inspira a criar vídeos desse tipo aqui. Então, vamos direto ao assunto aqui. Eu vi esse post aqui na mídia recentemente. Ele fala o seguinte, né, famosos, né, Virgínia Fonseca, em nova foto na academia, a empresária disse que conquistou o corpo com dietas e treinos intensos. Agora, se você já me acompanha há um bom tempo, você sabe que eu basicamente não acredito em nada que a mídia diz de fato, né? Então eu não tenho a menor ideia se a Virgínia falou que conquistou o corpo dela de fato só com dieta, exercício ou não. No entanto, para o nosso propósito de hoje, vamos assumir que isso é verdade, para que a gente possa analisar isso e descobrir se esse tipo de transformação é algo que talvez você mesmo possa fazer na sua realidade para atingir, dar uma esculpida no shape também, certo? Neste post aqui do site oliberal.com, eles mostram essa evolução do corpo da Virgínia ao longo de alguns anos. Nós vemos aqui que em 2019, né, ela tinha já um corpo bonito, não é verdade? Um corpo esguio, né, aparentemente saudável e que parecia natural para qualquer pessoa, concorda comigo? No próximo, aqui em 2020, né, ainda sinceramente me parecia um corpo natural, ela tem uma aparência natural, né, esguia. No entanto, começou a chamar a atenção um pouco ali o afinamento ali debaixo do abdômen, da parte de baixo do abdômen, né? Enquanto o resto do corpo em si não parece ter mudado tanto. E para contexto, para você saber, todo fisiculturista, né, seja homem ou mulher, toda pessoa que já emagreceu bastante sabe que esta parte justamente debaixo do abdômen tende a ser a última a secar, né, durante o processo de emagrecimento. É basicamente a última parte que o corpo vai escolher secar, depois de ter enxugado e secado já o resto do corpo inteiro. Logo, é bastante estranho, digamos assim, que essa parte dali tenha justamente secado, parece, antes do resto do corpo. Esta outra foto pública aqui mostra ela também com um corpo aparentemente natural, né? E com níveis bem saudáveis, a meu ver, aí de gordura, tanto nos braços, nos seios e também no quadril. Esse corpo aí chama atenção, na verdade, naturalmente pela sua beleza natural, certo? Só que agora em 2025, o shape dela se transformou bastante. E ao meu ver, ele não surpreende mais, ele meio que choca, na verdade. E por que choca? Porque quando a gente olha, nossos instintos naturais basicamente dão um curto-circuito, né? Tem alguma coisa exótica, alguma coisa estranha que parece que chama a nossa atenção mais do que deveria, na verdade. Peça um resultado
um pouco diferente demais do que deveria ser esperado, certo? E o que eu percebo aqui é que essa região abdominal está extremamente enxuta e seca, sem gordura basicamente nenhuma, enquanto o resto do corpo, como braços, pernas e bumbum, ainda parecem conter uma boa quantidade aí de gordura, que ainda dá um visual mais natural a essas partes. Digamos que isso é raríssimo, na verdade. Eu particularmente nunca vi uma coisa dessa acontecer dessa forma naturalmente antes. Aliás, pergunto para você, né, o que você acha? Você concorda comigo? Você acha que isso aí parece natural para você, ou você talvez acha que isso foi longe demais? Me conta a sua opinião aqui nos comentários pra gente ver o que tá acontecendo, certo? E também, se você curte esse tipo de discussão, já dá um tapa no botão de gostei desse vídeo, que isso me ajuda bastante. Como eu falei antes, o que acontece geralmente é que o resto do corpo, braços, rosto, costas, bumbum, perna, tudo tende a enxugar bastante antes do corpo finalmente focar em queimar aqui do lado o culote, o pneuzinho e essa parte de baixo do abdômen. Para comparação, aqui está o caso da Yasmin Brunet, que eu mostrei num vídeo meu recente que eu fiz aqui. E no caso dela, né, nós podemos ver que ela está extremamente magra, certo? Mas a magreza aqui e o baixo nível de gordura é visível no corpo inteiro, desde o rosto, braço, ombros, costas, abdômenes e pernas. Então essa é uma diferença grande entre as duas mulheres aqui, né? Em se tratando de porcentagem de gordura, principalmente em mulheres, né? De acordo aqui com o Conselho Americano do Exercício, o saudável e sustentável geralmente fica em entre 20% e 25% de gordura corporal nas mulheres, sendo que a gordura considerada essencial para o funcionamento metabólico feminino é entre 10% e 13%, que é muito maior do que a gordura essencial para homens. Quando este nível de gordura fica abaixo de 15%, isso começa a atrapalhar bastante o funcionamento do organismo feminino. E aqui tem uma condição seríssima que está cada vez mais comum entre mulheres e que atrapalha demais o corpo, que é bom que você tenha bastante ciência disso. E essa condição é chamada de The Female Athlete Triad, ou seja, a tríade, digamos assim, da atleta feminina. O que é isso? Isso está bem publicado na ciência e basicamente acontece em mulheres que forçam o corpo além do que o corpo consegue tolerar, e seja em termos de dietas, de exercícios, procedimentos, suplementos, hormônios ao mesmo tempo. Vai além do que o corpo consegue tolerar naturalmente. E como publicado na ciência, essa condição é caracterizada por disfunções menstruais, baixa disponibilidade de energia no corpo, que pode vir com ou sem distúrbios alimentares ao mesmo tempo, e também uma diminuição da densidade óssea nas mulheres. E tudo isso ao mesmo tempo. Isso tem um efeito muito destrutivo no organismo feminino, principalmente se mantido no longo prazo, e precisa ser resolvido o quanto antes para evitar danos maiores. E eu mesmo já cansei de ver celebridades ou influenciadores aí que tem um corpo ultra mega fit, sabe lá como eles fizeram para atingir, na verdade, que todo mundo fica, nossa, que incrível, né, sem saber a verdade, e depois, anos depois, às vezes, ou poucos meses depois, essas pessoas vêm a público dizer que estavam sofrendo imensamente com problemas como falta de fertilidade, não conseguiam ter filho, não conseguiam dormir bem, estavam ansiosos, lidando com problemas severos, né, na vida pessoal, na minha opinião, por causa justamente desse tipo de condição, por ter levado um corpo a um resultado que é além do saudável, na verdade, um resultado forçado, artificial, além do saudável. E como a gente sabe, tudo na vida tem um preço. Sem contar em toda relação distorcida com a comida que acaba sendo criada quando você tenta fazer o objetivo da tua vida atingir um resultado desses. Então minha mensagem é a seguinte: cuidado ao se inspirar em fotos ou personalidades por aí na mídia, sem saber da real realidade dessas pessoas, sem saber o real dia a dia de como essas pessoas se sentem mesmo nos bastidores. Porque se muita gente soubesse como é verdade, elas não se inspirariam tanto assim nessas pessoas, certo? Bom, agora voltando a Virgínia aqui pra gente comentar. Aqui durante a gravidez dela, nós vimos que ela ganhou nessa foto aqui uma boa quantidade de gordura, na verdade, assim como acontece com muita gente. Isso é bastante evidente em todas as partes do corpo dela, aqui no braço, né, no busto, nas pernas e tudo mais. Isso é normal, sem problemas aqui. Agora, o que chamou atenção pra mim, pessoalmente, foi que aparentemente, eu não sei se é poucas semanas, há muito pouco tempo depois do parto, no caso aqui, né, ela postou esse post aqui com detalhe pra barriga dela de novo. Ultra mega seca, com a barriga com uma quantidade de gordura extremamente ou surpreendentemente baixa comparado ao resto do corpo. Então seria isso resultado de uma incrível e rara, né,
característica genética dela que favorece esse tipo de resultado naturalmente, ou seria isso o resultado de alguma talvez intervenção mais localizada, como uma lipoaspiração ou coisa do jeito, por exemplo? Eu não sei, só ela que sabe. A minha opinião pessoal é que eu tendo a acreditar que provavelmente não foi o resultado atingido de forma puramente natural. Mas essa é somente a minha opinião pessoal, óbvio, eu não sei. Aliás, para que você saiba, né, a retirada artificial de gordura do corpo, como no caso de lipoaspiração, por exemplo, pode causar problemas metabólicos, porque o corpo tende a usar essa gordura estocada para propósitos metabólicos, como estocar toxinas nas gorduras, etc, né? Isso ajuda o controle metabólico. Então, muita gente que pode remover essa gordura artificialmente com lipoaspiração ou outro tipo de remoção, pode fazer com que desregule o sistema hormonal e metabólico da pessoa, porque o corpo, do nada, ele se vê sem esses estoques e tem que se voltar a tentar gerenciar tudo. E no caso da gravidez, no caso aqui do que aconteceu com essas duas fotos, né? O problema de resultados assim é que isso pode vir, né, a frustrar muitas outras mulheres do dia a dia aí que tendem a se comparar com isso, né? E ver que, pô, algumas semanas depois do parto, elas não estavam com uma barriga extremamente seca desse jeito, muito longe disso. Isso pode levar elas à depressão, à frustração, de talvez fazer coisas que não deveriam, não é verdade? Então, esse tipo de exemplo, não é verdade, às vezes pode levar muita gente para o caminho errado. Outra coisa interessante, eu vi nessa foto aqui, por exemplo, ó, que mostra a Virgínia junto com uma amiga dela. Como a gente pode ver, essa amiga está tentando ao máximo, né, enxugar a cintura e puxando todo o ar, na verdade, soltando todo o ar aqui, puxando, estufando o peito, né? E mesmo assim a gente vê quão diferente o resultado é da Virgínia, que mostra aí o seu abdômen incrivelmente livre de gorduras, a ponto de a gente ver as veias ali, todas as texturas do abdômen dela, né? Enquanto as pernas dela, né, o bumbum e os braços ainda aparentam ter uma boa quantidade de gordura aí que dá um ar mais natural ao todo ainda. E por fim, neste post bem recente dela também nós vemos um corpo bastante diferente daquele que nós tínhamos visto há um pouco tempo atrás, na verdade, poucos anos atrás, na verdade. Novamente chamando a atenção pela falta de gordura extrema na região abdominal e por um busto bastante diferente também do que era o natural dela antigamente, né? E essa transformação foi tão chocante, digamos assim, que a revista Contigo aqui disse que a Virgínia se transformou em Graciane Barbosa. E na verdade eu consigo ver as semelhanças aqui. Aliás, eu fiz um vídeo também há não tanto tempo atrás assim, sobre o caso da Graciane Barbosa, né? A fissura dela por comer tantos ovos por dia. Você pode ver esse vídeo que talvez você ache interessante também, eu vou deixar ele na descrição aqui para você ver depois. E a real é o seguinte, baseado no que eu conheço todos esses anos trabalhando nessa área, por causa do funcionamento metabólico e hormonal feminino, salvo raríssimas exceções que eu sinceramente nunca vi, mas talvez exista, na verdade, o corpo da mulher tende a não desenvolver uma musculatura tão imponente assim como a dessas meninas aqui e níveis de gordura tão baixos assim, criticamente baixos, ao mesmo tempo de forma natural. Isso simplesmente não acontece no mundo natural. Em termos de dieta, vamos ver aqui. Recentemente a mídia repercutiu um post, né, da Virgínia mostrando que ela estava comendo 10 ovos, né, no almoço, arroz, feijão, frango e salada, né, depois do treino dela aí. E com exceção do exagero, digamos assim, de comer 10 ovos em uma refeição só, essa é uma dieta, assim, típica de muita gente, né? Ela é diferente do que eu recomendo, né, nos meus programas, né, para maximizar a produção de ATP no corpo, de energia no corpo, como eu costumo falar para vocês, mas ainda assim a gente pode ver que é uma dieta que não tem mágica nenhuma envolvida aqui, né? E isso é mais uma coisa que meio que levanta a suspeita aqui de que talvez não seja a dieta que seja muito responsável por esses resultados todos. E o que me chama um pouco de atenção também não é nem tanto o que ela está comendo, mas o quanto ela está comendo nessa refeição. Será que ela poderia, talvez, não sei, ok? Isso é uma pergunta, será que talvez ela estaria usando algum hormônio exógeno, como testosterona, por exemplo, para auxiliar na transformação? Eu pergunto porque a gente sabe, pelo menos em homens e também em mulheres, né, que o uso desse tipo de hormônio exógeno, na verdade, ajuda o organismo a produzir mais massa muscular, mantendo a gordura extremamente baixa e dando um enorme apetite ao mesmo tempo, independente basicamente do que você come. Aliás, há não muito tempo atrás, né, o caso do americano Liver King aqui explodiu porque ele vinha negando, ele negava, ele mentia literalmente várias vezes em entrevistas que ele não usava de nenhum hormônio, nenhum coquetel exógeno, nada artificial, para ajudar ele a manter e transformar o corpo da forma como ele fez, na verdade? Até que, obviamente, os seus dados médicos acabaram vazando, ele teve que vir à tona e pedir desculpa e tudo mais, porque ele estava usando um caminhão
de coisas para poder se manter nessa forma aqui. Um caminhão de coisas não naturais, óbvio. O problema aqui é que ele obviamente acabou influenciando milhões de pessoas, principalmente adolescentes, na verdade, a seguir esse estilo de vida extremo dele aqui, achando que aquilo por si só era responsável por essa incrível transformação do corpo dele. Agora, o uso de hormônios anabolizantes, né, coquetéis e coisas assim, combinados a intervenções cosméticas, né, e procedimentos estéticos, né, tudo ao mesmo tempo, como lipoaspiração, lifting, cirurgia plástica, etc., né, junto ainda com uma dieta super controlada, junto com um treino bem regulado também, tudo isso junto pode sim, na minha opinião, gerar transformações como que essa que a gente está vendo aqui da Virgínia Fonseca. Que, de novo, eu não sei se é o caso dela, mas a gente sabe que esse tipo de coisa, tudo isso junto, pode gerar transformações similares a essas. Porém, quando nós usamos de todos esses artifícios, nós sabemos que, como eu disse, nada nesse mundo é de graça e a conta sempre chega. Quando nós mudamos a forma como o corpo funciona, talvez um pouco demais ou de forma artificial, que vai meio de encontro com a nossa saúde, nós tendemos a pagar o preço eventualmente, na verdade. Esse preço pode ser bastante alto, mas esse é um preço, infelizmente, que vai ser conhecido somente pela pessoa que está vivendo essa mudança. Em termos de exercícios, vamos lá, ela parece ter também um regime bastante intenso de exercícios, na verdade, e eu não tenho necessariamente nada contra isso. No entanto, o que eu sei é que está bem estabelecido na ciência, né, que exercícios por si só, não importa quão intensos sejam, eles não são por si só promotores grandes de queima de gordura corporal, de mudança, de emagrecimento por si só. Porque a gente já sabe que 90% dos resultados de dieta, emagrecimento e queima de gordura vem da dieta. Então vamos lá, eu, como eu disse, mesmo não sabendo da verdade, porque como eu disse, somente ela que sabe, se eu tivesse que dar a minha opinião pessoal, né, sobre a transformação aí da Virgínia, eu diria que ela provavelmente não foi gerada meramente através de dieta e exercícios intensos. Não importando quão restrita a dieta fosse ou quão intensos os exercícios fossem. Como eu disse no começo do vídeo, todo mundo tem o direito de ir em busca ao corpo que quer. Se quer usar hormônios, se quer fazer procedimentos, se quer fazer... Não importa, cada um responsável pela sua própria vida. Eu não tô aqui para julgar, dizer se é certo, errado, nada. Tudo aqui é opinião. Cada um decide o que faz com a sua vida, certo? Agora, eu não faria isso. Até porque é muito difícil, como a gente vê com muitas pessoas que já fizeram, de se manter isso naturalmente no longo prazo. E o preço pode ser alto, como eu falei também. Além de poder acarretar no curto, médio e longo prazo também problemas bastante severos em relação à conexão, né, emotiva, emocional e psicológica que nós temos com o mero natural fato de nos alimentarmos e também a própria imagem que nós temos de nós mesmos, na verdade, é a relação que nós temos com o nosso próprio corpo, o corpo que a gente vê na frente do espelho, que em muita gente, né, pode acabar ficando distorcida. E eu tenho interesse em saber qual que é a tua opinião sobre esse assunto, na verdade. Você pode me contar aqui nos comentários. Porque é o seguinte, ó, eu acho que nós estamos no momento agora onde cada vez mais gente tem como objetivo simplesmente viver com um corpo naturalmente em forma, com uma forma naturalmente bonita, no seu peso ideal e principalmente de forma saudável, que te dê bem-estar. E eu acho que a maioria das pessoas agora, ou cada vez menos gente, está tentando ter um objetivo extremo fitness, ou extremo de boa forma. Porque a maioria das pessoas quer se sentir bem, né, quer ficar contente com o que vê no espelho e quer fazer isso de forma natural e principalmente sem exageros, com flexibilidade e vivendo bem cada um de seus dias. Agora é óbvio que a gente sabe que não são resultados normais que chocam as pessoas na mídia. E como a mídia vive de chocar as pessoas, é óbvio que eles não vão mostrar simplesmente resultados normais. O extremo sempre vai chamar mais atenção. Mas cabe a você escolher se você se inspira nisso ou se você tem cautela. O ponto aqui no final, basicamente, é o seguinte, né? Um corpo naturalmente bonito, em forma, né? Que você tem orgulho de se ver na frente do espelho, que te dá bem-estar no dia a dia. E saudável, obviamente, né? Ele é 100% possível de ser atingido de forma 100% natural, sem extremismos. Okay? Basicamente utilizando do poder da ciência nutricional que nós já conhecemos para estabelecer uma dieta nutritiva, natural, que transforma esse corpo, o teu corpo atual no corpo que você quer manter naturalmente, e também uma movimentação natural, né? Um regime de exercício que seja natural para você, onde você não precisa ficar suando à toa de forma alguma. E isso tudo não requer extremismo. Isso tudo só requer equilíbrio,
bom senso e um mapa para seguir que pode ajudar também. Se você quer aprender, quer me ajuda talvez para saber como é que você pode fazer isso na sua realidade, eu te convido a conhecer o meu programa Acelerador Emagrecer de Vez. Se você quer acelerar o seu emagrecimento naturalmente, esse programa já ajudou mais de 5.000 pessoas que transformaram o corpo naturalmente com o meu método de 4 fases e um passo a passo completinho, com cardápios, com receitas, com listas de alimentos e absolutamente tudo que você precisa para atingir o seu objetivo. Para você conhecer o programa, acesse aí agora aceleradoremagrecer.com.br ou veja o link direto na descrição. E pra gente fechar com chave de ouro aqui, veja o caso aqui da Joyce. E ela falou, porque uma imagem vale mais de 1000 palavras. Feliz ainda caminhando devagarinho, mas com foco e determinação de quem não desiste nunca. Segue a minha foto da fase em que eu estive mais gordo na minha vida, 112 quilos, e hoje com 89, meta 70. Fazia tempo que eu não sentia prazer comprando roupas. Ela já queimou 23 quilos. E tudo isso de forma 100% natural. Feito, pessoal? Então essa aí é a minha opinião sobre o caso aqui da Virgínia, né? Eu espero que tenha sido útil para você, que você pode tirar informações úteis para o seu próprio caminho daqui para frente, teu caminho de bem-estar, saúde e boa forma, ok? Me conte a tua opinião nos comentários, a gente se fala e até o próximo vídeo. Até mais.